Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos continuar as nossas aulas aí a respeito de movimento uniformemente variado. Como eu já falei para vocês, um dos exemplos mais tradicionais é o exemplo da queda livre, né? Nós vimos na nossa última aula, né? E aí, hoje eu vou falar a respeito do lançamento vertical, tá certo? Então, o lançamento vertical, tá, gente? Eu propus aqui um desenho aqui para vocês, ó. Um objeto, por exemplo, ele sendo lançado com uma certa velocidade até atingir a altura máxima e depois ele retorna, tá certo? Pessoal, quando um objeto é lançado, ele começa com uma alta velocidade aí, ó. Tá, então vamos ver aqui que seria a velocidade inicial dele, tá? Com o passar do tempo, gente, o que está acontecendo? Devido à ação da gravidade, né, a gravidade vai atraindo esse objeto para o solo, então nós vamos dizer que nós temos uma aceleração no sentido contrário, né? Ó. Então, ó, aceleração da gravidade aí, ó, ela está atuando para baixo, tá certo? Então, ó, com a aceleração da gravidade atuando para baixo, o que vai acontecer? A velocidade desse corpo vai diminuindo. Tá? Então, à medida que ele vai subindo, a velocidade vai diminuindo. Certo? Até que vai chegar no ponto mais alto, a velocidade dele vai ser zero, tá certo? E aí ele começa movimento de queda. Como a velocidade dele estava zero, ó, ela vai aumentando, né? Ó, ok? Ela vai aumentando até retornar aí do ponto onde foi lançado aí, né? No caso aí do solo. Pessoal, aquelas relações de Galileu continuam sendo válidas, tá certo? Vamos dizer, se no último segundo aqui, ó, de subida, ele percorreu uma distância d, no penúltimo segundo de subida, ele vai percorrer uma distância 3d, tá? No antepenúltimo segundo, uma distância 5d, da mesma maneira na queda, tá, gente? Distância d na queda, depois 3d no segundo e uma distância 5d no terceiro segundo, tá certo? Então essas proporções, né, as proporções aí de Galileu, não se esqueçam, tá, gente? Elas continuam sendo válidas aí nesse exemplo aí, tá ok? Pessoal, a gente já viu, né, como ele foi lançado do solo. Nós podemos dizer aqui que no solo a posição inicial zero, tá certo? Então, como é que ficariam fórmulas aí, né, para esse movimento aí? Gente, ó, estou considerando algumas coisas, né? Ó. Posição inicial igual a zero, eu vou considerar aí no solo, tá certo? Velocidade inicial, uma velocidade positiva, eu vou considerar na subida, né, velocidade positiva, na volta eu vou considerar velocidade negativa, tá certo? Então, nesse sentido, eu vou adotar positivo, para voltar eu vou adotar negativo. Aceleração, pessoal. A aceleração é a aceleração da gravidade. Mas vamos dizer, tal, ela está atuando no sentido contrário do movimento, né? Então seria um movimento retardado, né? Tá certo? Então essa aceleração aqui eu vou considerar, ó, menos g, tá certo? Pessoal, se eu pensar na equação função horária das posições, ó, qual que é a função horária das posições aí, ó? Essa daqui, né? Ok? O que a gente percebe aqui? Ó? Posição inicial vale zero, tá certo? A aceleração vale g, só que ó, eu vou considerar essa aceleração negativa. Tá? Então, no lançamento vertical, minha função horária das posições eu vou escrever dessa maneira, tá certo? E a minha função da velocidade? Ó? Como é que fica?
função da velocidade é essa, né? Ó, tá? Aqui não vai mudar muita coisa, né, gente? A única coisa que eu tenho que fazer aqui é trocar a aceleração pela gravidade, ó. E a gravidade negativa, né, ó. Certo? Então, as funções, né, gente, as equações aí que a gente já utilizava, tá? Nós continuamos usando. É um movimento uniformemente acelerado, né? Ó, tá certo? Ok? Então, ó, aqui também, né, gente, o que, que vai acontecer? A única coisa que eu estou alterando seria o A, né, ó, que eu vou colocar aqui, ó, gravidade, ó, certo? Como essa gravidade é negativa, eu já vou colocar esse sinalzinho aqui negativo, ó, 2G delta S. Esse delta S, tá, gente, seria, vamos dizer, uma distância percorrida, né? Às vezes, na equação a gente substitui por H, mas aí tem outros fatores que a gente tem que ver aí também, tá bom? Pessoal, vamos dizer que eu queira uma fórmula para achar a altura máxima. Por exemplo, né, ó, quantos metros esse objeto aqui subiu, tá? O que, que eu tenho de informação aqui? Eu tenho de informação, por exemplo, que a velocidade final, né, ó, a velocidade lá na minha altura máxima, né, a velocidade vale zero. Tá ok? Então, que tal a gente utilizar essa fórmula aqui, né? Ó, fica assim, ó, v ao quadrado igual a v zero ao quadrado menos 2g delta s. Pessoal, ó, aí eu vou considerar o quê? Minha velocidade inicial, um valor aí, né? Ó, aí um problema vai passar para a gente aí, vamos dizer, a velocidade de lançamento aí, tá? Mas uma coisa que eu sei é que lá em cima a minha velocidade final vai ser zero. Tá certo? Qual vai ser o deslocamento? O deslocamento, gente, vai ser exatamente a altura. Então o deslocamento vai ser exatamente a altura máxima que eu estou querendo determinar. Pessoal, isola essa altura máxima aí. Ó. O que, que vai acontecer aí? Ó? Vai ficar 2g, altura máxima, igual a v0 ao quadrado. Então eu vou ter uma fórmula para calcular essa altura máxima. A altura máxima vai ser v0 ao quadrado dividido por 2g. Tá? Pessoal, tem necessidade de decorar essa fórmula? Não tem, tá, gente? Não tem. Por quê, gente? Porque você pode substituir aqui na equação de Torricelli mesmo, né? Você coloca aí velocidade final zero, coloca... Então não tem muita necessidade de você decorar essa fórmula. Essa fórmula é uma fórmula que você consegue deduzir ela a partir da equação aí de Torricelli, tá? Mas enfim, se você sabe, logicamente, né? Você já calcula direto, né? Já vai direto aí para a fórmula, tá bom? Continuando aí, pessoal. Eu vou falar a respeito da velocidade de retorno, ou seja, tá, gente? Com que velocidade esse objeto vai chegar ao solo? Pessoal, velocidade de retorno, ela vai ser exatamente a velocidade de subida, tá? Então, ó, deixa eu voltar aqui com a outra folhinha aqui, ó. A mesma velocidade que subiu é a mesma velocidade que vai chegar. Só que vai ser uma velocidade, ó, com sinal contrário, tá, gente? Por quê? Porque ela está retornando, um movimento, né, retrógrado, né? Ela está voltando aí, tá certo? Então essa velocidade de retorno vai ser exatamente, eu vou chamar aí de VR, vai, velocidade de retorno, tá? Vai ser menos a velocidade inicial aí, tá bom? E se eu quisesse determinar quanto tempo esse objeto demora para subir, gente? Ó, eu posso utilizar aquela equação assim, ó.
tá? Eu vou considerar esse T aqui tempo de subida, tá certo? Então, ou seja, tá, gente? Para chegar lá no alto, a velocidade final vale zero, tá? Então, se eu isolar aqui o meu tempo de subida, ó, vai ficar V0 dividido por G. Tá aí. Tá? Então, meu tempo de subida nós podemos fazer dessa maneira. Tá certo? Tempo de voo. O que é tempo de voo, tá, gente? Tempo de voo é quanto tempo ficou no alto, né? Bem dizer, tá, gente, o tempo de voo seria exatamente o dobro do tempo de subida, se o lançamento e a chegada são do mesmo ponto, né? Como foi aquele exemplo, tá certo? Eu poderia utilizar, né, ó, essa equação aqui. O que acontece, né? Ó? A posição inicial e a posição final, zero as duas, né? Ó? Tá ok? Então a gente iria isolar aí o tempo, no caso, tá? Então a gente iria chegar nessa equação aqui, ó. Tempo de voo lembra que eu falei para vocês, né? Ó, que o tempo de voo é exatamente o dobro do tempo de subida, olha lá, tá? Vai dar exatamente aí o dobro, tá certo? E o tempo de descida? Pessoal, o tempo de descida é exatamente igual ao tempo de subida. Então vamos dizer assim, ó, o tempo de descida vai ser igual ao tempo de subida, né? E esses dois aqui, eles têm a metade do tempo de voo, certo? Mais uma vez falando, tá, gente? Isso daí, quando o objeto igual a esse exemplo aqui, tá, gente? Isso daqui serve para esse exemplo aqui, ó. Quando você lança o objeto do solo, ele sobe e volta para o solo. Então eu estou considerando a minha posição inicial e a minha posição final a mesma, tá? Se de repente eu tivesse lançado o objeto aqui do alto de um prédio, por exemplo, né? Ele subisse e depois caísse, aí é lógico que o tempo de subida não seria igual ao tempo de descida, tá? Então, ó, a gente tem uns poréns aí que a gente tem que levar em consideração quando a gente está fazendo aí, tá bom? Pessoal, continuando aí. Vamos ver um exemplo aí para vocês, tá? Para ficar mais claro como vocês vão resolver um determinado tipo de exercício aí, ok? Pessoal, então, ó, desprezando a resistência do ar, tá? Ó, vamos supor que um objeto foi lançado para cima com uma velocidade aí de 60 metros por segundo, tá? Ó, 60 metros por segundo dá 216 quilômetros por hora, tá? Então a velocidade alta, tá, gente? Então precisaria, a pessoa não consegue fazer um lançamento desse, tá? Precisaria de algum dispositivo para atingir essa velocidade aí, o determinado objeto, tá? E aí, ó, considerando essa situação, desprezando a resistência do ar, adotando gravidade 10, tá certo? Qual seria a altura máxima que esse corpo subiria? Pessoal, aqui, ó, nós podemos utilizar aí na equação, né? Como eu falei para vocês, a gente poderia fazer pela equação de Torricelli e tal, mas se você lembra da fórmula, né? Faz pela fórmula, fica mais rápido, né? Então a velocidade inicial 60, gravidade 10. Então 60 ao quadrado dá 3.600 dividido por 20, ó. Então a altura máxima que esse corpo iria subir, ó, 180 metros. Ok? Letra B. Em que altura ele estará
no tempo 9 segundos. Ó, gente, ó, como ele está dando o valor de tempo, vamos fugir da equação de Torricelli, né, gente? Porque a equação de Torricelli não tem o t. Então, ó, eu vou utilizar a função horária aí, tá? Eu vou considerar a posição inicial zero, então não vou nem colocar a posição inicial, tá, gente? Eu já vou direto aqui, ó, V0t menos gt quadrado sobre 2. Então a pergunta é, né? Qual a posição que ele estará no instante 9 segundos, né? Então o que eu vou fazer? Ó? Vou substituindo. Velocidade 60, o tempo 9. Gravidade, pessoal, gravidade 10, só que daí vai ficar 10 dividido por 5, desculpem, 10 dividido por 2 vai dar 5, certo? E o t, ó, t ao quadrado, certo? Então, resolvendo aí essa conta, isso daqui vai dar 135 metros aí, gente. Certo? 60 vezes 9 vai dar 540, né? Aqui 9 ao quadrado vai dar 81. 81 vezes 5 vai dar 405, né, gente? Aí faz a conta de menos, né? 135 metros. Ó. Então, ou seja, ele vai estar em uma posição, né? Em 9 segundos, ele vai estar na posição 135 metros. Qual que é o tempo de subida? Tempo de subida a gente viu, tem uma formulazinha aqui também, né? Ó, tá? Tempo de subida é o quê? Velocidade inicial dividido pela gravidade, ó. Fórmula bem simplesinha, né? Ó. Então, ó, 60, que é a velocidade inicial, não é isso? Gravidade 10. Então, ó, tempo de subida, gente, ó, 6 segundos. Então ele demora 6 segundos para chegar até o alto. Então, ó, esses 9 segundos ele já estaria descendo, tá, gente? Ele demorou, vamos dizer, tal. Ele fez um movimento assim. Em 6 segundos ele chegou lá em cima. Então, 9 segundos ele vai estar passando pela posição 135 na volta já, tá? Porque aqui no alto ele chegou em 6 segundos, ó. Tá certo? Então nós temos aqui, ó, tempo 0, tempo 6 e a volta dele, né, chegando aqui se ele subiu em 6 segundos, então ele vai descer aqui em 12 segundos, ele vai regressar aí ao solo, aí, tá bom? Pessoal, letra D, qual que é a velocidade de retorno? Lembra que eu falei para vocês que a velocidade de retorno é a mesma, né, gente? É a mesma velocidade, tá? Só que com sinal trocado. Então seria uma velocidade aí, no caso, negativa de 60 metros por segundo, tá? Ou seja, 216 km por hora, tá? Então, é uma velocidade muito alta mesmo, tá? Ok? Pessoal, mais um exemplo aí. Nosso último exemplo aí, para a gente finalizar a nossa aula aí hoje, tá ok? Vamos supor um determinado objeto. Agora, ó, esse objeto ele está sendo lançado para cima, mas do alto de uma torre, tá, gente? Ele está sendo lançado para cima do alto de uma torre a 35 metros de altura em relação ao solo, tá ok? Esse objeto, ó, vamos fazer uma trajetória aqui para ele, tá? A gente está considerando, tá, gente, velocidade vertical, tá? Um lançamento vertical, coisa que vai para cima e volta na mesma posição, tá? Mas só para não misturar isso daí, né, para não ficar duas linhas aqui, né, uma em cima da outra, eu vou representar assim, ó. Então, ele vai, atinge a altura máxima e vai voltar aí ao solo, tá bom? Então, ó, a situação é essa. Ele vai ser lançado para cima, atinge a altura máxima e depois retorna para o solo, tá? Então, ó as informações que nós temos. Despreze a resistência do ar,
Gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Então nós temos aí o valor da aceleração da gravidade, nós temos a velocidade inicial com que esse objeto é lançado, e nós temos aqui o ponto de partida, tá, gente? Que no caso aqui, ó, a posição inicial aí, no caso, seria os 35 metros, tá? Ó, ok? Então vamos lá. Qual foi o tempo necessário para o corpo atingir o ponto de altura máxima? Gente, ó, a gente pode utilizar, ó, vou fazer diferente, né? Ó, naquele outro exercício eu coloquei na fórmula, né? Nesse daqui eu vou colocar nessa fórmula aqui, ó, tá bom? Então, ó, na altura máxima, a velocidade vale zero. Então, ó, uma informação aqui que vocês não podem esquecer, tá, gente? Altura máxima quer dizer que velocidade é zero. Que é isso que vocês vão utilizar aí para resolver. Então, coloca a velocidade zero. A velocidade inicial é a velocidade de lançamento, 30. Como ele está sendo lançado para cima, né, gente? Então, aceleração sentido contrário. Pronto. Eu já tenho aí o tempo de subida. Em 3 segundos, ele vai atingir aí a altura máxima, tá certo? Letra B, pessoal. Qual a altura máxima até o solo? Tome cuidado, tá, gente? Ele quer saber até o solo. Então, se eu aplicar na fórmula, eu vou achar só a altura a partir daqui, tá? Depois eu tenho que somar esses 35 metros aqui, tá certo? Então, ó, eu vou aplicar a fórmula normal, tá? Então, ó, altura máxima, velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2g. Então, a velocidade inicial vale 30. Gravidade vale 10. Então, vai dar 900. Dividido por 20. 45 metros, tá? Ó. Pessoal, 45 metros a partir daqui, tá? Ó. Então, são 45 metros aí de subida. Como ele quer saber a altura em relação ao solo, nós vamos colocar assim, ó. A altura até o solo, no caso, seriam os 45 metros que subiu, mais os 35 metros até o ponto, né, aonde ele teve o lançamento. Tá? Então, a altura máxima em relação ao solo, 80 metros aí. Tudo bem? Depois, pessoal, ó, quanto tempo o corpo leva para chegar ao solo? Gente, ó, eu já falei para vocês que o solo, nós temos que considerar, ó, deixa eu até pôr de vermelho aqui, ó. Solo, eu vou considerar aí posição 0, tá certo? Então, quando eu estou querendo calcular o tempo para chegar até o solo, eu vou ter que garantir aí o S igual a 0. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos montar nessa equação aqui. Então, o que eu estou considerando? A minha posição inicial, gente, vale 35, tá? Tomem cuidado, tá? Posição inicial é a posição de onde ele foi lançado, tá? Então, ó, vou colocar aqui, ó, posição inicial, 35 metros, e a minha posição final, que vai estar aqui no solo, né, ó, 0 metros, tá? Então, olha só como é que vai ficar a equação. 0 é igual a 35, velocidade 30, gravidade 10, né? Dividido por 2, vai dar 5, tá? Pessoal, essa equação aqui dá pra gente melhorar um pouquinho, não? Ficou tudo números múltiplos de 5, né? Então vamos dividir essa equação tudo por 5? Vai ficar assim, ó. 35 por 5, 30 por 5 e 5 por 5. Ah, bem melhor, não? Não é melhor você trabalhar aí com números menores aí para você fazer essa equação aí, tá?
Pessoal, bem dizer, você tem que calcular o delta normal, né? Ó. Tá, ó. B ao quadrado menos 4AC. Tá, ó. Enfim, você vai resolver essa conta aqui. Tá, ó. Você vai achar o valor aí do delta. Tá, ó. Pessoal, nós vamos achar aqui o valor do T. Resumindo a conta aí, né, gente? Nós vamos achar aí o valor do T, ó. 7 segundos. Tá certo? Então, ou seja, o corpo ele leva... Aqui em cima eu já tinha calculado 3 segundos, que era o tempo para chegar na altura máxima. Mais 4 segundos para voltar, então, né, gente? Porque ele falou que o tempo total aí, ó, são 7 segundos, né? Então, tá resolvido aí. Tá ok, gente? Opa, aqui mais, né? Nessa conta aqui, não. Tá. O delta daria 64, só continuar a conta, tá, gente? T igual a 7 segundos aí, beleza? Pessoal, letra D. Qual a velocidade no instante t igual a 4 segundos? Certo? Pessoal, como ele está falando de velocidade e está dando o tempo, utilize essa fórmula aqui, ó. Por quê? Porque você tem velocidade e tem o tempo, tá certo? Então, ó, vamos lá. Velocidade inicial, ele falou que valia 30. O tempo que ele está querendo, 4. Então aqui vai ficar 30 menos 40. Então essa velocidade aí no instante 4 segundos, pessoal, é uma velocidade de menos 10. Tá certo? Bom, tá aí. A gente já tem aí algumas informações aí. Por último, para a gente finalizar, tá, gente? Vamos fazer aí o gráfico de como que ficou esse movimento, né? Primeiro, gráfico das posições. No alto, deixa eu trazer aqui para vocês de novo, ó. No alto do prédio, posição inicial 35, ele subiu 80 metros, tá certo? Ó. Então, ó, ele começou do 35. Essa linha vermelha que eu tracei aqui para vocês, gente, é a linha em que ele atingiu a altura máxima, tá certo? Então, ó, ele atingiu a altura máxima em 3 segundos, tá aqui também, ó. Tá? Então essas são as informações. Ele chegou ao solo em 7 segundos, né? Chegou ao solo em 7 segundos. Então vamos lá. Começou no 35. Em 3 segundos ele estava lá no 80 metros, tá? Se a gente for pensar, tá, gente, em termos de proporções, né, ó, lembra das proporções lá do Galileu, né, ó, tá? No instante 2 segundos ele estaria ali no 75, tá? E no instante 1 segundo ele estaria aqui no 60, tá, ó. Então ele faria uma curva assim, ó. Ok? Na volta, mesma coisa, só que ele vai lá no 7, tá, gente? Ele vai chegar aí no solo nos 7 segundos. Então, ó, o gráfico ficaria dessa maneira, o gráfico das posições, tá? Então, ó, posições, você vai imaginar como que o objeto vai agir, né? Ó, tá certo? Então, ele subiu, atingiu a altura máxima, desceu, chegou ao solo, tá bom? Velocidade, pessoal, ó, ele tinha uma velocidade positiva, ele estava indo para cima, né? Ó. Ele tinha uma velocidade positiva de 30 metros, chegou a zero. Então, olha, ele tinha uma velocidade positiva de 30, chegou a zero, tá? A gente calculou aqui em cima, né? Ó, no instante 4 segundos a velocidade deu menos 10. Tá? Então a gente tem alguns pontos aí, né? Ó, que já dá para a gente traçar o nosso gráfico aqui. Ó. Tá? Tá aí. Certo?
Percebam que, olha lá, ó, a velocidade, né, ó, com que ele chegaria ao solo, né, ó, menos 40 metros por segundo. Pessoal, e por último, a aceleração. Gente, ó, a aceleração, independente do instante, tá, gente? A aceleração, ó, ela é a aceleração da gravidade, né? Ó. Essa aceleração da gravidade, quando a gente pensa o início do movimento, né, gente? Essa aceleração, ela tá atuando no sentido contrário, tá? Ó. Então, ó, ela vai estar sempre para baixo, tá certo? Então, ó, sempre no sentido contrário, isso daí indica uma aceleração negativa, tá certo? Então é só fazer o gráfico aqui, ó, menos 10. Uma aceleração negativa. Certo, galera? Certo, pessoal? Então tá aí, gente, ó, algumas informações aí para vocês, movimento uniformemente variado, lançamento vertical, tá certo? Espero que tenha tirado algumas dúvidas de vocês, tá certo? Até a nossa próxima aula. Bons estudos aí, turminha. Um abração. Até mais. Tchau, tchau.